Continuando, então, agora falando de frases interrogativas, com a terceira do singular, he, she, it. Veja só como fica, então, né? No bloco, lá no início desse bloco, né, na segunda aula desse bloco, a gente viu o uso do do como auxiliar. O do, aqui, para he, she, it, vira does. O fundamento é o mesmo, né? Antes do sujeito da frase, eu coloco um verbo auxiliar para fazer perguntas. O que acontece? Olha só. Veja só, eu quero perguntar. Ela sabe nadar? Saber nadar. Know how. Know how to swim. Ela sabe nadar. She. She know how to swim. Preciso de um auxiliar. Então, eu não posso deixar isso sozinho aqui. Tá aqui, ó. Então, eu digo, does she know how to swim? Does she know how to swim? Does she know how to swim? Lembra aquele lance do S, né? Que a gente viu? Ele tá aqui, ó. Ele já está presente. Então, o que acontece? O verbo principal lá, onde a gente tinha colocado S nas afirmativas, nas interrogativas, ele não precisa do S, porque o S já está sendo usado no auxiliar. Então, eu simplesmente coloco o verbo. Does she know? Does she know how to swim? Então, aquele lance lá que a gente viu, a gente tira daqui e usa o does. E é só isso. Veja só. Falar francês. Speak French. Speak French. Mary. A Maria, né? A Mary. Does Mary speak French? Does Mary speak French? Ele come peixe. Ele. He. Comer. Eat. Peixe. Fish. Eat fish. He eat fish. Opa! Does he eat fish? Agora sim. Does he eat fish? Does he eat fish? Does he eat fish? Do you eat fish? Você come peixe? Do you speak French? Do you know how to swim? E aí, sabe nadar? Fala francês e come peixe? Vamos lá. Hank, ele, né? Um cara. O Hank, tocar violão. Hank, play the guitar. Hank play the guitar. Não, isso não pode ficar assim em inglês. Então, dá meu auxiliar aqui. Does Hank play the guitar? Does Hank play the guitar? Hank toca guitarra? Does Hank play the guitar? Neva, onde você mora, fenômenos da natureza. Então aqui, voltando àquele conceito, né? Sendo até um pouco repetitivo, mas tudo bem para você fixar. Fenômenos da natureza é uma frase sem sujeito. Então eu preciso de um sujeito em inglês. Esse sujeito é o it. Então eu faço assim, ó. Começa a nossa pergunta aqui, como sempre, ó. Verbo auxiliar. Primeira coisa, does. Does it? Does it snow? Nevar. Snow. Does it snow where you live? Onde você mora? Does it snow where you live? It doesn't snow here where I live because I live in Brazil. I live in Minas Gerais and it doesn't snow here. It never snows here. Does it snow where you live? Eu acho que não, porque provavelmente você é brasileiro, está assistindo esse vídeo, né? Se bem que tem uns lugares aí no Brasil que de vez em quando cai neve, né? Raramente, mas acontece. Esse cachorro sempre fica por aqui. Esse cachorro, ó, ele, it, terceira do singular. Esse cachorro. Esse cachorro sempre fica por aqui. Começando a nossa pergunta. Does this dog, esse, this dog, does this dog, does this dog sempre, lembra da música do Bon Jovi, always, does this dog always ficar por aqui, stay around here? Does this dog always stay around here?
Does this dog always stay around here? Ele morde? Opa. É isso aí. Does it bite? Does it bite? Does it bite? Morder. Bite. Bite. O cachorro. It. Perguntando. Does it bite? O carro é movido a gasolina ou a diesel, né? O veículo. Does it run on gas or diesel? Aqui eu tenho uma expressão, ó. Run on gas, run on diesel. Quer dizer que ele é movido a tal combustível. Does it run on gas or diesel? Does it run on does it run on gas or diesel? Como ela ganha vida? What does she do for a living? Mais uma expressão aqui, ó. Do for a living. Fazer para viver, né? Ganhar a vida. O que ela faz? Com o que ela trabalha? Que eu quero perguntar aqui, ó. What? O que? Vamos dar uma tradução mais literal aqui para ficar melhor. O que ela faz para viver? Fica bem estranha essa tradução, na verdade, né? O que ela faz para viver? What does he do for a living? Eu vou fazer a tradução mais natural aqui. Como ela ganha a vida? What does he do for a What does she do for a living? What does she do for a living? Então perceba aqui que eu tenho does e eu tenho do. O does é para fazer pergunta. Do for a living é o verbo principal da frase, né? O fazer para viver, o ganhar a vida. Então, parece repetitivo, mas não é. Porque em todos os casos aqui eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. O que acontece é que nesse caso coincide, né, de o verbo principal também ser o verbo do. O verbo do faz essas duas funções, né? Ele pode ser um auxiliar e ele pode também aparecer dando sentido ali com uma tradução mesmo, com uma ação. O que essa palavra significa? Essa frase é muito útil para você utilizar nas suas aulas de inglês. What? Auxiliar. Does. Essa palavra, this word, significar mean. What does this word mean? What does this word mean? Teacher, what does this word mean? Você apontando a palavra ali e perguntando. Onde seu irmão trabalha? Onde? Where? 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 Perguntando. Does seu irmão, your brother, trabalha? Work. Where does your brother work? Where does your brother work? Com que frequência seu filho vem visitá-lo ou visitá-la? Com que frequência? A pergunta é how often? Perguntando does. How often does your son, seu filho, né? Ele. How often does your son come visit you? How often does your son come visit you? Então, nesse final aqui, né, nesse bloco final, nós vimos também frases que podem, frases que se iniciam com question words, né? Então, não são perguntas para se responder com sim ou não, são perguntas abertas, né? O que ela faz? O que essa palavra significa? Onde ele trabalha? Com que frequência o seu filho, o seu son, vem visitá-lo, né? Então, eu lembro que question words sempre primeiro, sem esquecer do auxiliar aqui na pergunta. Lembrando que o auxiliar já traz o S consigo, então eu não preciso colocar mais S no verbo. Eu coloco o S no verbo
só para frases afirmativas com he, she, it, que a gente viu na aula anterior. Na sequência, faremos frases negativas. E faltou então a gente ver as frases negativas, né, para o he, she, it, quando falamos de hábito, rotina, fatos de um modo geral. Muito fácil. Se a gente usou o don't para as primeiras pessoas do discurso que vimos, I, you, we, they, para he, she, it, o don't vira doesn't. Doesn't. Então fica assim, ó. Chegou alguém aqui em casa. Minha mãe não assiste filmes. Eu digo, my mother, a negativa, doesn't. Opa, doesn't. Assistir filmes, watch movies. She likes soap operas. She likes soap operas. My mother doesn't watch movies. She likes soap operas. Veja o que acontece aqui, ó. Eu tenho a primeira frase negativa e a segunda frase afirmativa. Negativa, então, eu uso doesn't. Quando eu uso auxiliar, o mesmo conceito que a gente viu na interrogativa, eu não preciso colocar aqui ES no verbo. Eu não preciso repetir essa informação, porque ela já está aqui. Olha que ele até marcou o corretor. Ó. Então, em frases negativas e interrogativas, eu deixo o verbo quietinho aqui, uso auxiliar, está resolvido o problema. Na segunda parte, a frase afirmativa, ó, o sujeito é ela, she, então eu coloco o S no verbo. She likes soap operas. Isso é um negócio que é fácil de você entender, bem tranquilo aqui o conceito, só que a gente costuma esquecer isso quando está falando, né? Porque a fala é mais dinâmica, é mais rápido, então você tem que pensar e usar, e coloca S, tira S, então isso aqui é treino, é prática mesmo, que vai ficando mais natural. De vez em quando a gente, mesmo mais avançado, a gente dá uma escorregada nisso aí e falando rápido, esquece um S, alguma coisa do tipo. É normal. Continuando então, meu pai não lava o carro dele. My father, negando, ó, doesn't. Lavar o carro, wash his car. He has it washed in a car wash. Ele lava no lava-jato, in a car wash. My father doesn't wash his car. My father doesn't wash his car. Só enfatizando aqui a pronúncia, assistir, watch, tchau, lavar, wash. Ok, ela não tem uma casa. She doesn't have a house. She doesn't have a house. Tadinha, tá na rua, né? She doesn't have a house. Ela não tem um lugar para morar. She doesn't have a house. She doesn't have a house to live. Você chega aqui em casa, aqui tem cachorro, né? E aí, a primeira coisa que você pergunta é: does it bite? A gente viu a pergunta, né? E eu te falo assim: It doesn't bite. Don't worry. Don't worry. It doesn't bite. Don't worry. Então, muito simples, muito tranquilo. É só você trocar o do pelo does de acordo com a pessoa do discurso, né? Como a gente dividiu, I, you, we, they, do. He, she, it, does. Na negativa, doesn't, don't e doesn't. Tá? Agora você tem aí uma bateria de exercícios para fazer. Olha só, o exercício pede o seguinte: escreva perguntas para as respostas abaixo. Então, eu quero que você formule perguntas baseado nessas respostas. Minha filhinha chorando aí, você está ouvindo, né? Bebê em casa é assim. Então, tem muitas frases aí, ó. E as respostas logo na sequência para você conferir. Thank you so much for watching. See you here in our next class.